palavra profética, viu? Se é a primeira vez que eu lembro, viu, né? Que eu lembro, que é a primeira vez que eu vejo todos os bancos da igreja ocupados. Eu tenho o desejo de ver essa igreja assim, transbordante. Quem tem desejo também? Diga amém. E quem se compromete com isso, diga amém. Glória a Deus por isso. Ao final, eu pedi ao pastor, nós vamos orar e nós vamos dizer o motivo. E aí eu pedi assim um grupo de louvor, que o pastor estiver orando, vai subir para repetir essa música que estávamos cantando aí, tá? Tá bom? Então já sabe. Ou por gentileza, o pessoal da técnica, bota só a letra na tela aí para eu ver uma coisa. Podem prestar atenção na letra aí, viu? A letra da música que cantamos agora, só a letra. Junto ao poço estava eu quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Posso passar? Sem me ouvir, conheceu, me ofereceu uma água que jorra sem fim. Pode passar? Dá-me de beber, pois tenho sede e não quero mais buscar em outras fontes. Volte essa tela aí. Guarde essa palavra, viu, irmãos? Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Pode passar? Não precisaria aqui voltar para minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Tá bom até aí. Quem compreendeu, quem internalizou a letra dessa música, a palavra de Deus é para você. Quem compreendeu e ainda não está seguindo fielmente o que acabou de cantar, a palavra de Deus é para você nessa noite. A palavra de Deus nessa noite é para todos aqueles que buscam ao Senhor, todos aqueles que humanamente sofrem as investidas do inimigo para desviar do caminho, mas que devem perseverar nos caminhos do Senhor, porque sempre há uma esperança de voltar, há sempre uma esperança de restaurar, há sempre uma esperança de avivar a obra de Deus nas nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia, irmão, no livro de Juízes. Vamos continuar o livro de Juízes, viu? A terceira vez que falamos, né? Se bem que a primeira foi Ruth e Noemi, mas aquela história de Ruth se passa na época dos juízes, né? Desse tempo de juízes. Mês passado falamos de Gideão, né? E hoje vamos falar capítulo 13, que é sobre Sansão, tá? Essa história é bem conhecida, então vamos aqui falar um pouco a respeito de Sansão, ou como era a sua história, né? Juízes capítulo 13, eu não falei, né? O capítulo, né? Eu pensei que você já soubesse a história de Sansão. Foi porque eu esqueci mesmo. Juízes capítulo 13, nós vamos ler aqui até o versículo de número 5. E depois então nós vamos prosseguir. Juízes capítulo 13. Vamos ler. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, na linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte,
nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Amém. Pode sentar, irmãos. Como já falamos na vez anterior, no mês passado, tratando justamente a respeito do livro, da história de Gideão, essa história se passa também naqueles 330, 350 anos, que é o chamado, conhecido na Bíblia como o período dos juízes, né? Esse período, ele entra logo após a vida de Josué, tá? E antes da monarquia, né? Ou seja, antes dos reis serem estabelecidos, sendo ele o primeiro Saul, né? Josué, quando ele morre, né? Ele não deixa sucessor, tá? Não há aquela preocupação na corrente sucessória ali da liderança, mas deixa sim um legado, evidentemente, principalmente pelas leis estabelecidas e pela vontade de Deus, e que o povo deveria continuar, né? Não somente obedecendo ao que Deus havia estabelecido ali desde Moisés, com Josué, mas também prosseguir em fazer aquilo que Deus havia determinado. Ou seja, ainda não haviam conquistado toda a possessão da terra, toda a terra de Canaã, toda a terra ali, eles não haviam conquistado. Ainda havia coisa a ser feita. E eles então não deram continuidade àquilo que Josué havia começado, né? Uma coisa interessante também para a gente perceber, volta um pouquinho aí no livro de Juízes, lá no capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 7. Vai falar sobre a morte de Josué, né? Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, né? Baalins, que eram deuses cananeus, tá? E o 13 ele diz: porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, né? Então, a gente viu que enquanto a palavra do Senhor estava sendo pregada, enquanto Josué estava na liderança, enquanto aquela geração estava falando a respeito da experiência deles com Deus, o povo seguia firme no caminho. Chega um tempo que esse ensino começa a definhar, começa a sair dos ouvidos. O pastor falou muito disso aqui hoje de manhã, né, sobre a questão de pregar continuamente aos nossos filhos, né? Tá? Então essa palavra vai deixando de ser pregada e as pessoas vão começando a se desviar do caminho, tá? E nós chegamos aqui no tempo de Sansão da mesma forma. Israel vivia um tempo de domínio, escravidão e livramento do Senhor. 330, 350 anos nessa vida. E a coisa lá, irmãos, não era boa não. Não era boa não. A opressão que eles viviam era muito grande. Nesse momento de Sansão, quem estava oprimindo o povo eram os filisteus. Os filisteus eram um povo muito poderoso. E todas as vezes que eles avançavam contra Israel, eles tinham que correr para as montanhas para se livrar da morte. E a palavra do Senhor vai dizer para a gente que isso acontece neste momento com Sansão. Outros momentos passaram, né? Isso estava acontecendo porque novamente Israel fez o que era mal perante o Senhor. E o Senhor então os entregou lá.
Então, irmãos, a gente vê que o pecado de Israel, ela é recorrente, né? Deus levantava um juiz, dava livramento, nem todo juiz livrou, viu? Tem juiz que passou pouco tempo. Teve deles ali que passou e não disse para que veio. Não deixou nenhum legado. Alguns exerceram aquilo que Deus mandou executar e livrou o povo. Mas tem uma frase que fica muito, muito, muito forte nesse livro, e eu vou convidar você a ler, que é essa frase que está em Juízes capítulo 21, corra sua Bíblia aí, ou vai estar na tela também, e versículo de número 25. E preste atenção, porque a nossa conversa vai ser muito em torno do sentido desse versículo aqui, tá? Vamos ler todo mundo junto? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Muito bem. Para os nossos irmãos da técnica, o título da nossa mensagem hoje será: nem tudo que reluz é ouro. Os mais antigos, como eu, conhecem esse ditado, né? Os mais novos herdaram. Então, irmãos, o pecado de Israel, a gente vê que é recorrente. A gente vai ver esse texto que a gente leu, essa frase, 2 vezes ainda. E mais 2 vezes, a palavra vai dizer que não havia rei em Israel. 17 vai falar isso também, lá mais adiante, né? Versículo 6. Depois nós vamos ver 18 e 1, 19 e 1 e 21 e 25. Ele vai começar da mesma forma. Naquele tempo não havia rei em Israel. E 2 vezes ele vai dizer que cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Então, mesmo com o rei presente, cada um fazia o que queria. Não havia lei, não havia ordem, não havia amor. Mas havia Deus. E esse Deus eles não seguiam. Preferiam seguir ídolos. E Deus levantava juízes então para tornar o povo a ser abençoado. Mas passava um tempo e caíam novamente. Isso vai durar 350 anos. Imagina você viver num lugar, numa cidade em que não existe lei, não existe policial, não existe quem lhe defenda. Esse momento ali, Israel, e em muitos lugares da terra, viu, irmãos, porque ali, naquele tempo, assim, os mais fracos eram subjugados pelos mais fortes. Israel, então, vai para a terra de Canaã, deixa de conquistar, expulsar quem deveria expulsar, e acaba sendo vítima desse próprio povo. Então você imagina chegar e alguém chegar na sua casa, entrar, arrombar a porta, pegar sua televisão e sair, você não ter com quem reclamar. Assim era a vida ali. Chegava, entrava no terreiro lá, levava animal de quem quer que fosse lá, e a família reclamava, mas reclamar a quem? Se naquele tempo não havia juiz, e cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Não tinha lei. Quando matava alguém da família, recorrer a quem? Não tem. O jeito era juntar alguém da família para vingar a morte daquele. E quando os inimigos chegavam, não tinha quem defendesse, pois o exército era insuficiente para confrontar os mais poderosos. Então eles corriam para as montanhas. Naquele tempo, as cidades nas montanhas, geograficamente, cresceu muito. Por quê? Porque os povos mais fracos corriam para os montes e lá se escondiam. Lá era mais difícil dos inimigos subirem. A gente vai ver um caso muito prático disso na Bíblia, que são os edomitas. Edom, né, que vem o pessoal ali que vem de Esaú, eles vão vão morar nas montanhas, né? E eles por muito tempo moram lá para se proteger dos inimigos. Edom era inimigo de Israel, inimigo de morte. Odiava Israel. Vem da briga ali de Jacó e Esaú, né? E chega um tempo que Deus tem tanto ódio de Esaú, dos edomitas, que lá Obadias vai dizer isso, né?
olha, vocês estão nas escarpas das serras, vocês podem subir para as estrelas, que de lá eu vou derrubar vocês. Então eles se escondem por muito tempo, mas chega um tempo que até um exército consegue adentrar no vale e destrói, não destrói, acaba tomando também os edomitas em prisão, né? Em escravidão. Então era comum subir para as serras para correr dos inimigos. E Deus vai dizer isso que estava acontecendo com o seu povo por causa do pecado. Aí um certo tempo Deus se levanta e traz Sansão. Perceba que Sansão não é fruto de oração. O que é que vai dizer aqui? Havia um homem, tá lá, agora pois guarda, não bebas vinho. Por iniciativa de Deus ele traz Sansão, porque ele disse que eles iam passar por esse tempo de escravidão. E tanto é que ele diz aqui, olha, os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Chega esse tempo, Deus diz, basta, vou levantar um libertador. Então ele chama Sansão. A história de Sansão é uma história interessante. Muito interessante. E uma das primeiras coisas que a gente aprende com Sansão é o seguinte, e preste atenção no que eu vou dizer. Nem tudo que começa bem vai terminar bem. Nem toda bênção se perpetua. Porque as nossas atitudes podem fazer mudar o rumo da história. Vou repetir. Nem sempre a bênção se perpetua, porque as nossas atitudes podem fazer o rumo da história mudar. Sansão tem umas características dele bem interessantes. Ele foi criado por Deus. É a iniciativa de Deus mandar Sansão. Ele foi anunciado por anjo. Irmãos, a gente só vai ver relato de anúncio de anjo só com Isaac, João Batista e Jesus. O outro é Sansão. No ventre da mãe a gente vai ouvir falar de João Batista, Jeremias e Isaías. E o outro é Sansão. Sansão tinha tudo para ser o cara. Sansão era uma pessoa muito especial. Ele veio com uma pessoa muito especial. Tudo começou bem. Sansão está na galeria dos homens, sabe, privilegiados, anunciado por anjo, chamado no ventre da mãe. Isso a Bíblia diz muito claro. Mas é incrível que a primeira vez que vai ouvir falar de Sansão, é que ele vai cometer um erro. A Bíblia não registra a vida dele, né, na adolescência, na juventude. Mas a primeira vez que vamos ouvir falar de Sansão, aquele homem que veio especialmente para fazer a obra de Deus, ele é cometido de erro, né? Ele vem cometer erro. Sansão, ele recebe o voto, né? Ele faz o voto recebe, né? Porque ele foi concebido, né? De Nazireu. Isso desde o ventre da mãe dele. 3 coisas fundamentais no nazireado, né? Ele não podia beber vinho ou bebida forte. E esse beber vinho também implicava, não podia comer uvas frescas, ou seja, nada de catar no pé para comer, nem uva seca. Tá? Não podia. A outra, não podia chegar perto, tocar num cadáver de pessoa ou de animal, não importa. E a outra, não podia cortar o cabelo. Nunca. Nenhuma dessas 3 coisas. Isso era o voto do nazireado, né? Do nazireu. Esse voto ele podia ser parcial, não o caso de Sansão, nem de Samuel também, que é a vida toda. Mas esse voto podia ser parcial, por um certo tempo, ou total. Foi o caso de Sansão e Samuel, e dentre outros também.
E Sansão sabia disso, irmão. E o versículo 24 vai dizer que, assim que ele nasceu, né, o Senhor o abençoou. Então ele vem, né, pela palavra de Deus, pela vontade do Senhor, e no seu nascimento Deus faz o quê? Deus o abençoa, Deus o abençoa, né? Que maravilha, né? Tá? Mas vamos para frente, né, para ver a história dele aqui. Bora para o capítulo 14. É que vai acontecer, né? Nós vamos ver no capítulo 14, irmãos, que Sansão, ele vai descer a uma cidade chamada de Timna. Era uma cidade filisteia, né? E os filisteus eram inimigos mortais de Israel. Era o inimigo mais poderoso que Israel tinha naquele momento ali. E quando Sansão disse que viu uma mulher lá do outro lado ali, o pai se assombra. O pai e a mãe se assombram. Não, como é que pode? Os pais vão dizer: não há porventura mulher entre as filhas, versículo 3, entre teus filhos e teus irmãos, ou entre todos o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos. O que é que Sansão diz? Toma-me esta, porque só desta me agrado. Sabe por que ele diz isso? Porque naquele tempo, cada um fazia o que bem queria o seu coração. Ele foi chamado para ser juiz em Israel. Ele foi juiz em Israel por 20 anos. Mas um juiz que andou segundo o seu coração e não segundo o coração de Deus. A bênção nem sempre se perpetua, porque as atitudes podem fazer desviar o rumo dessa história. Quando ele vai então, né, irmãos, lá à cidade dos filisteus, seu pai então se assombra, mas seu pai não sabia que isso vinha de Deus. Olha o versículo 4 aí. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Claro que vinha do Senhor o ir até os filisteus, porque ele veio para justamente livrar Israel. Então Deus, preste atenção nisso. Deus está vendo Sansão ali sem fazer nada, tá? Foi chamado para libertar o povo, está ali sossegadão. E Deus, para chacoalhar a vida dele, provoca uma situação para ir lá entre os filisteus. Mas não era para namorar ninguém, não. Era para provocar os filisteus, porque Deus queria livrar Israel da mão deles. Só que Sansão não fez o que Deus pediu. Sansão fez o que estava no seu coração. Ô irmão, por gentileza da técnica aí, irmão da técnica, deixa aí o versículo, por favor. Juízes 21, 25. Por gentileza. Deixa aí, a gente vai sempre estar olhando para ele ali. Juízes 21, 25. Então, irmãos, Sansão sai para fazer o que ele queria fazer. Chega lá, se afeiçoa de uma mulher e diz para os pais: olha, eu gostei de alguém lá. Pensou, Japão? Mas não tem ninguém aqui que possa, não. Entre os filisteus, nosso inimigo. Irmãos, todos os anos os filisteus visitavam Israel, mas para saquear, para roubar, para matar, para levar cativo. Toda vez que tinha colheita, toda vez que tinha produção, eles sabiam o ciclo, eles vinham para arrasar. E aquilo que eles não roubavam, não levavam, quem não levava até em cativeiro, tá? Eles deixavam a plantação toda acabada para provocar fome em Israel. Por isso que eles fugiam para as montanhas, iam cultivar nas montanhas, porque se cultivassem nos vales, os filisteus tomavam conta. Aí você diz: pastor, mas não tinha gente lá para brigar? Tinha. O problema é que os filisteus eram um número muito maior. Os filisteus eram chamados naquele tempo de povo da além-mar, né? Ou seja, vieram, ocuparam parte daquela terra, eram muito fortes, poderosos, e eles já estavam naquela transição da era, né, do cobre para a era do ferro. Agora a história, né? Que beleza, né? Então, as armas dos filisteus já eram armas de ferro.
inclusive carros que ele tinha de ferro. As armas dos judeus, dos hebreus, eram o quê? Armas ainda, né? Cobre. Estavam uma era atrasados ainda. O cobre, quando eles lutavam, ele começava a danificar. Quando não quebrava, danificava. E toda vez tinha que amolar de novo a espada. E a espada de ferro não, já vinha, já cortava até o escudo, que era conjugado com o cobre. Então eram poderosos, ele não tinha como resistir, porque lutavam com eles, a espada quebrava. E os carros passavam por cima. O carro daquele tempo, carro de guerra, seria para a gente hoje, vamos imaginar um tanque de guerra. Então, quando eles vinham em montões, eles subiam, não podiam combater porque não tinham forças para isso. E Sansão vai namorar com uma mulher justamente lá. Primeiro erro que ele comete. Bom, quando conversa com os seus pais, e os pais conversam ali e tal, agora vamos lá para oficializar a conversa, né? Está lá no versículo 5. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, olha o perigo aí. Eis que leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então ele vai e mata o leão. Eles estão se dirigindo à terra dos filisteus, e Deus queria que ele fosse lá, porque ele tinha que confrontar aquele povo. Só tem um probleminha, meu irmão e minha irmã. Ele se desviou do caminho. Em vez de ele seguir no caminho reto, o que é que ele vai dizer aqui? Chegando às vinhas, certamente ele achou interessante. E deu aquela olhadazinha, achou aquelas uvas bonitas, né, enormes. Nossa, lá em Israel não tem disso não. E aí os pais andando ali, ele vai sem querer ali, ó, pega. Aparece o leão, ele mata. E não diz nada para os seus pais, que se dissesse recebiam bronca, né? E aí procede lá, tá, o acordo, né? E marca o dia de voltar lá para o casamento. No dia de voltar, está lá no caminho de novo, o que é que ele faz? Olha para a vinha novamente. E ali foi onde eu matei o leão. É verdade, né? Eu vou lá de novo. Chegou lá, ele encontra o quê? O leão morto, e lá com o quê? Aquele favo de mel, beleza, né? Bonitão, chega, estava amarelinho, lindo. Aí ele vai no animal morto e pega o mel, come, né? E fica pianinho, né? Ali ele quebra, ali ele quebra o primeiro voto de nazereado. Ele não podia comer isso. Ele não podia tocar em animal morto. A palavra diz aqui no versículo 8: depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão. Percebe, irmãos? Apartando-se do caminho. E isso eu queria chamar a atenção nessa noite. Porque se apartar-se do caminho está muito ligado ao que está escrito ali. E cada um fazia o que achava mais reto. Irmão, não nos desviamos dos caminhos do Senhor da noite para o dia, não. Não nos desviamos do caminho do Senhor com aquele pecadão. Você começa com as pequenas coisas. São os pequenos detalhes que vão fazendo ruir a nossa vida espiritual. São esses pequenos detalhes que vão fazendo com que a nossa vida espiritual vai se enfraquecendo diante de Deus, nos afastando da presença de Deus. Apesar de Deus já ter chamado a gente para a sua obra. Sansão era uma pessoa muito especial para Deus, mas fazia o que achava mais reto no seu coração, se desviava do caminho do Senhor. Ele disse: tomai-me essa, porque essa me agrada. Porque naquele tempo cada um fazia mais reto, o que achava mais reto no seu coração. Aí vem a história do casamento mesmo, né?
festa aqui, versículo 10 em diante, vai falar do banquete. Banquete, irmão, naquele tempo, era no mínimo 7 dias, viu? E tome-lhe comida e muita bebida, viu? E Sansão, mais uma vez, esquece o seu chamado e cai na farra com seus amigos ali. E faz aquele enigma, né? Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. E ali a mulher fica no juízo dele o tempo todo para decifrar, e ele diz o que era e acaba decifrando, falando para os inimigos. E acontece o episódio que, como eles fazem uma aposta, ele vai e mata 30 filisteus para poder levar as roupas lá para quem ele estava devendo. De novo, Sansão comete erro. Veja, irmão, isso aqui começa com uma pequena coisa, eu quero que você preste atenção nisso. Porque a construção do desvio do Senhor, a construção do pecado na nossa vida é dessa forma. Com pequenas coisas que vão acontecendo e sucedendo, e a gente vai abrindo mão, e daqui a pouco, quando você abre os olhos, já está completamente tomado pelo erro. E o pior é que é um caminho que para voltar é difícil, não é impossível. Porque Sansão, até este momento, ele podia voltar, ele podia se arrepender, e podia fazer aquilo que Deus condicionou a vida dele. Mas ele continuou no seu erro e continuou fazendo o que era reto para o seu coração. A gente vai ver aqui, interessante, versículo 15, Sansão, quando ele vai visitar novamente os filisteus, e aí então ele perdeu a esposa, porque a esposa fofocou, né, no ouvido dos inimigos, e ele, aborrecido com ela, deixa ela e vai embora. Quando ele volta para tomar a esposa de novo, o pai dela já tinha dado para outra pessoa, como diz a Bíblia aqui, para o companheiro de honra. Isso é o padrinho de casamento, né? E aí ele estava agora sem a mulher também. Ele se aborrece, aí toca fogo lá na plantação lá dos filisteus. Ele vai falar, sabe, irmãos, duas coisas assim muito fortes. No versículo 13 ele diz: Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente. Então ele sabia de tudo que estava fazendo. E no versículo 11, no finalzinho, ele diz: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a ele vingança. Então perceba que é uma cadeia de erros, uma sucessão de erros. A partir de quê? De um momento em que ele se desviou do caminho do Senhor. Desviou do caminho do Senhor. E daí por diante é uma sucessão de erros. Tem um livro interessante, o nome do autor, trouxe aqui o nome dele, deixa eu ver o nome, é David Buzik, acho que é isso, Buzik. Ele vai, no seu comentário, ele faz um comentário desse texto interessante, muito interessante. Eu vou usar uma palavra dele aqui. Ele vai dizer: pronto, completou. Sansão agora é um terrorista, porque agora ele toca fogo até mesmo ali na plantação dos filisteus também. Irmãos, Sansão quebra então seu segundo voto e não fala nada para os seus pais, né? Mais uma vez, porque ele se apartou do caminho do Senhor. Sansão, meus irmãos, ele estava onde não deveria estar. Sansão estava fazendo o que não deveria fazer e na companhia de quem não deveria ter. Tudo isso porque se desviou dos caminhos do Senhor e fazia o que achava mais reto ao seu coração. Sansão então vai ferir 1000 homens, né? Os judeus, os hebreus, quando são visitados pelos filisteus, eles são confrontados, ele nos entrega Sansão, eles conversam com Sansão: tem que entregar você, senão os caras vão matar a gente. Ele está bom, eu me entrego, vamos embora.
No caminho eles se desvencilham daquilo e fere 1000 filisteus, mata, né, com a queixada de jumento. Tamanha a sua força. Sansão era aquele homem que tinha uma força muito bruta, mas um cérebro desse tamanico assim. E moralmente arrasado, né? E como eu disse, irmãos, eram inimigos ali implacáveis, né, que não perdoavam de forma nenhuma essa vida, a vida dos judeus, não poupava de forma nenhuma, né? Então, irmãos, volto a dizer que a primeira coisa que a gente imagina ser algo de inofensivo na nossa vida, um errozinho cometido, mas toma cuidado que isso pode ser suficiente para fazer ruir um castelo. Uma represa nunca quebra rachando de cima a baixo. Ela vai começar com um pequeno furo. Eu disse lá em casa, estava fazendo um concerto lá, fiz um puxadinho lá em casa, e tive que botar uma laje, né? E na chuva vazou. Aí eu chamei o pedreiro e disse: rapaz, dá uma olhadinha aí que o rapaz fez o serviço aí, botou isso, botou aquilo, uma manta, botou não sei mais como, mas o troço está vazando aí. Aí ele olhou e realmente tinha uma pequena fissurazinha assim, né? Ele disse: pastor, mas é bom o senhor logo cuidar daqui, porque ela vai abrir mais, não vai derrubar a sua casa, não se preocupe. Mas ela vai abrir mais e vai chegar do outro lado lá. Eu disse: então vamos cuidar. Já cuidamos, está lá com material para ele fazer essa semana. Porque a grande rachadura vai começar com aquela fissura que está lá em cima da minha casa, mas já está trazendo vazamento no espaço que eu fiz, né? Uma pequena rachadura. Então, irmãos, o ponto não era aquilo o que Sansão fez, mas por que ele fez, a motivação dele, e traindo, evidentemente, a confiança de quem ele veio a trair, né? Mas como eu disse, irmãos, assim, para ele ainda não era tarde, ele podia se arrepender, mas infelizmente ele estava cego, né, pelos seus próprios interesses. Também vivia num momento, numa sociedade que era comum fazer o que se queria fazer. A diferença aqui para ele, irmãos, é que ele havia sido chamado justamente para ser o libertador, ou seja, um exemplo para as pessoas, e na verdade ele não foi nada disso. Tem uma história aqui que eu trouxe de um autor. Eu li esse comentário, né, irmão, desse autor uma vez, e achei interessante. O título do texto é interessante: Em Busca das Sardinhas. Quando eu peguei esse artigo, eu não li a primeira vez, não gostei do título. Em Busca das Sardinhas. Mas depois eu parei, né? Entre botar água no fogo e fazer o café, né? Enquanto está ali esquentando, né? A gente lê, né? Vou repetir o nome do autor, é David Buzik, né? É pastor, teólogo, claro, americano. Já tem uns 10 anos, 12 anos esse livro ou mais. E ele vai então trazer, irmãos, trouxe para mim, né? Eu quero trazer para os irmãos e compartilhar um pouco dessa história de Sansão. E ele vai comentar que assim, que Sansão, ele perdeu completamente o rumo dele. E ele vai trazer 2 ilustrações que eu achei muito interessantes. Muito interessante. Aqui, achei, pronto. Danadinha está aqui. Ele disse que na sua casa, né? Ele disse: alguns verões atrás, na minha casa, a gente tinha na área externa, né? A gente tinha lá na varanda frontal, eles assim, né? Tinha uma aranha enorme. Eles deram nome até a essa aranha, o nome dela era Charlotte. Se fosse em casa, a Charlotte não vivia muito tempo não, viu? Não dou corda lá à aranha não, se eu ver, né? Mas já era uma aranha de estimação.
Isso que ela fez a teia lá, a teia dela na área externa, né, da casa. Ele sabia que a teia estava lá todo dia. Ele disse, não, mas vamos deixar a Charlotte aí, ele com a esposa, né? Vamos deixar a Charlotte, porque a aranha pelo menos pega animais, né? Insetos, né? Nocivos e tal. Charlotte não nos faz mal, não. Tudo bem. Certa manhã, vai tudo bem, né? Até a página 2, né? Diz que tem uma manhã que ele se levanta, ele caminhava e corria todos os dias, né? E acordava às 5 horas da manhã. Ele era mais disposto que Jonas. Jonas vai tardezinha porque acorda tarde, né? Ele outro não acordou, eu sei, Jonas vale 6, 7 horas, né? Então ele corria que 5 horas da manhã, acordava, né? O sol nascendo, ele corria todo dia. Teve um dia que ele esquece Charlotte, rapaz, ó. Aí diz que se prepara toda, bota o tênis ali, bota a roupa, faz aquecimento, alongamento. Quando vai correr, o que é que acontece? Charlotte, claro. Ele se enrola na teia. E aí o susto foi grande, né? Ele começa a se debater, batendo a cabeça no braço e tal, e aquele exercício todo, aquela coreografia. E ele diz assim, olha, quem está de longe ali está pensando que eu sou doido. Porque era um tal de jogar perna, braço para cima, sacudir a cabeça, pular no chão, tudo para escapar da teia de Charlotte. Aí ele vai terminar essa história dizendo assim, irmãos, ele diz assim, bom, mas eu sabia que ela estava lá, pois já tinha visto ela muitas vezes, e até já tinha me acostumado com ela. Mas preste atenção nisso, quanto mais escuro estava, menos eu conseguia vê-la, e ela acabou desaparecendo da tela do meu radar. Ele termina dizendo assim, moral da história, né? A escuridão nos faz correr na direção de muita coisa ruim. E o que é escuridão para nós, irmãos? Escuridão nada mais é do que estar longe da palavra de Deus. Escuridão nada mais é do que estar longe do relacionamento com Deus. Escuridão nada mais é do que estar vulnerável à ação do inimigo. Escuridão nada mais é do que viver fazendo o que acha mais reto ao seu coração. Isso é escuridão. E nós sabemos que esses perigos estão ao nosso redor. Nós sabemos disso. E muitas vezes nós somos apanhados nessa teia de Charlotte. E ele diz assim, olha, nunca nós deveríamos ser surpreendidos quando corremos para uma teia de aranha da nossa vida, porque nós sabemos que ela está lá. O que nós temos que fazer é nos desviar dela. E aí ele diz, é assim que as pessoas se desviam, porque é assim que as coisas funcionam. E eu completo, e nós sabemos disso. Sansão sabia de toda essa história. Ele sabia que estava errado, mas ele estava insistindo em fazer o que achava mais reto ao seu coração. Aí depois eu achei a razão de ser desse texto. Já estamos encerrando, irmãos. Eu vou pedir o conjunto agora que suba para tocar essa música de novo e cantar, depois que o pastor orar, tá bom? O pastor vai orar por nós. Depois do pastor vocês cantam essa música de novo, tá bom? Obrigado. Aí a segunda e última ilustração, ele diz que uma coisa que eu lembrei, né? Ele disse que, embora saibamos, né, dessas teias, ou dessa teia de aranha, tudo vai depender, irmãos, das nossas escolhas. Eu posso me desviar dela, mas eu posso tentar enfrentar. Ou posso estar tão acostumado ali, esquecer e acabar sendo tragado por ela. Mas as nossas decisões são muito importantes para os resultados que queremos alcançar. A segunda e última história que ele fala é também interessante, e por isso que o título do seu comentário é Em Busca das Sardinhas. Aí eu fui entender por que o título é isso.
Ele diz que certa ocasião, na praia lá nos Estados Unidos, amanheceram dezenas de baleias mortas. Para ser mais exato, 300 baleias mortas, de uma só vez, num só lugar, numa mesma manhã. E uma coisa muito estranha, muito esquisita. Morreu uma quantidade dessa de baleia e no mesmo lugar. Então, assim, antes que alguém pudesse socorrer, né, já estavam mortas, né? Então, se junta muita gente para discutir, tentar entender o que tinha acontecido. A baleia não é para chegar tão perto assim da praia, né? Mas se aproximaram muito dela e acabaram sendo o quê? Tragadas, né? Ou melhor, encalhadas ali. Logo um grupo de biólogos estudando ali chegou à conclusão. Eles disseram assim, olha, elas morreram acidentalmente, porque elas estavam perseguindo sardinhas. Sardinhas é um trocinho desse tamanho assim, né? Que põe no pão, né? Quando eu ia para o retiro, viu? Levava além de doce, mortadela, sardinha também, né? Aí botava no pão, era uma delícia, né? De vez em quando eu mato saudade também, viu? A sardinha é um troço desse tamanho. Ele diz, olha, por causa das sardinhas, as baleias morreram. Como pode um animal tão grande daquele ser vencido por um animalzinho desse tamanhozinho assim? As sardinhas correram para a beira da praia, as baleias vieram no afã de comer e encalharam. E ali morreram. E o pastor diz assim, Sansão, tá? Ele tinha recursos ilimitados e enormes habilidades dadas por Deus, mas desperdiçou a sua vida correndo atrás de pequenas coisas que pareciam retas aos seus olhos. Ele era uma baleia à procura de sardinhas. Ele completa assim, irmãos, olha, se estivermos em busca de qualquer coisa que seja menor do que Deus, ao final encontraremos destruição. Nós tivemos, irmãos, nesse mês, no começo do mês, uma semana do lar, e foi uma semana maravilhosa, muito boa mesmo. É o tipo de evento ali que a gente pode dizer, se você não veio, perdeu. Se você não veio, você perdeu. E realmente perdeu quem não veio. Nesse dia, eu senti sua falta. Nós sentimos a sua falta. Eu quero lhe garantir também que Deus sentiu a sua falta. E se você não veio sexta-feira passada, numa noite abençoada, maravilhosa, palavra, oração, revelação, cântico, quebrantamento, você também perdeu aquela noite maravilhosa. E nós também sentimos a sua falta. E Deus também sentiu a sua falta. Essa palavra, irmãos, é para aqueles que, por alguma razão, se desviou do caminho do Senhor, buscando algo que para seus olhos parecia agradável. É para aquelas pessoas que buscam, que como cantamos aqui, e foi falada pela Wilka, que buscam uma renovação com o Senhor, porque nunca é tarde para voltar-se para Deus. Nunca é tarde. Não importa o estágio da nossa vida, nós sempre podemos recorrer a Deus para Ele nos socorrer. Sansão teve seus olhos vazados e aí ele pede a Deus mais uma oportunidade, e Deus lhe dá. E ele vinga os filisteus. E na sua morte, mais foram os que morreram lá naquele templo de Dagon do que em toda a sua vida. Deus está sempre pronto, irmãos, a restaurar.
Então essa palavra é para você que está desviado dos caminhos do Senhor. É para você que por alguma razão, e tomara que não tenha ninguém aqui, mas por alguma razão não conseguiu vir um dia sequer naquela semana de oração, de trabalho, porque tinha algo mais importante para fazer. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Esses pequenos desvios podem nos levar para longe da presença do Senhor. E se na nossa caminhada encontrarmos por acaso algo melhor do que Deus, isso significa destruição das nossas vidas. Porque nada, nem ninguém é melhor do que Deus. Ninguém tem salvação, ninguém tem nada para nos dar que não seja o Senhor. E quando eu entrego a minha vida para o Senhor, como eu falei da outra vez, falamos sexta-feira, né, num dos dias da palestra aqui, esse caminho é sem volta. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor, não tem volta. Nessa caminhada podemos fraquejar, nessa caminhada podemos esmorecer, podemos nos desviar por alguma coisa que nos chama a atenção. O nosso coração pode nos trair também. Eu fazer algo que eu vou fazer porque todo mundo faz. Mas sempre é tempo de voltar atrás, sempre é tempo de buscar ao Senhor, porque Ele se agrada em receber uma oração advinda de um coração quebrantado, de lábios que confessam o nome dEle, de olhos que choram o seu pecado e que busca a restauração no Senhor. Deus nos chamou, irmãos, para uma obra. Eu estou falando para a igreja, para nós crentes. Deus nos chamou para uma obra, e essa obra está traçada nas nossas vidas. Não permita, irmão, que a vida nos afaste desse caminho. Não permita se desviar do caminho do Senhor em busca de sensações agradáveis que satisfazem ao coração, aos olhos. Ainda lembrando de Sansão, o perigo, sabe, irmãos, não está em ter as coisas. O problema não é ter as coisas, mas em deixar que as pequenas coisas tomem o lugar que pertence a Deus. Esse é o problema. Então deixamos às vezes de fazer a obra de Deus, de vir à casa do Senhor, de buscar mais ao Senhor por pequenas coisas. E essas coisas podem levar à destruição. Lembre-se da história das baleias e as sardinhas. E antes de eu pedir ao pastor que ore por nós, eu vou dizer que uma última frase aqui, que eu gosto muito e tenho comigo e para mim há muito tempo, eu queria compartilhar com você. Aquele que põe tudo nas mãos de Deus, pode ver as mãos de Deus em tudo. Amém? Eu queria, pastor, para orar por nós, mas especialmente por você. Eu não quero que você se levante, que você estenda a mão. Eu não quero que por alguma razão alguém se sinta constrangido, e não é essa a razão, não é esse o motivo. A gente fala em amor, em restauração, em voltar aos caminhos, em consertar o caminho, atentar para o que Deus está falando. Então, se por acaso, e eu espero no Senhor que sim, se o Senhor tocou no seu coração e ouviu, e você está numa dessas situações, fortalecer sua vida espiritual, buscar um avivamento com o Senhor, participar mais ativamente da sua obra. Essa palavra é para você. Então convido o pastor Daniel, por favor, ora por a gente, por nós,
ora por essas pessoas, para que Deus toque no seu coração. E se você cantou aquela música ali, se você compreendeu aquela música, você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe que precisa mais de Deus em você. E que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Feche seus olhos. Pai bendito, Pai poderoso, Tu és o nosso Pai eterno, Tu és aquele que escreveu os nossos nomes no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Quando nada ainda existia aqui, Senhor, o Senhor já olhava para o futuro, e o Senhor mesmo escolheu aqueles que um dia iriam morar com o Senhor na eternidade. E a Tua palavra se cumpriu, Senhor Deus, quando o Senhor nos achou, ainda que estivéssemos mortos nos nossos delitos e pecados. A Tua palavra diz que o Senhor nos vivificou através de um sacrifício perfeito de Cristo Jesus na cruz. O Senhor recebe aquele sacrifício perfeito, o Senhor perdoa os nossos pecados, e quando Jesus ressuscita, também todos nós ressuscitamos com Ele. E nós queremos Te louvar nesta noite, Senhor Deus, pela palavra que o Senhor trouxe. E olhando, Senhor Deus, para a nossa necessidade de ser reavivados pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus, é que nós Te oramos nesta noite. Muitas vezes, Senhor Deus, caminhamos, e a caminhada espiritual nos traz decepções, nos traz medo, angústias, e até mesmo sem querer, Senhor Deus, nós nos afastamos dos Teus caminhos. Vamos atrás das uvas, vamos atrás do leão morto, algo que nós não poderemos nos aproximar. E às vezes até achamos mel naquilo que nem poderíamos tocar. Mas a Tua misericórdia chega para todos nós em um dia. E esta noite chegou para a nossa igreja, chegou para este momento. Pedimos a Tua graça, Senhor Deus, sobre aqueles que estão afastados do Teu caminho, sem força, talvez até dizendo: um dia eu volto, um dia eu volto, um dia eu volto. Assim como Sansão também achou que mesmo com o cabelo cortado poderia ter a sua força. E nós sabemos que não é assim. É o Senhor que determina dos céus, mais uma vez a sua misericórdia agindo em prol daqueles que estão afastados dos Teus caminhos. Mas também o Teu servo aqui pediu, Senhor Deus, para que esta oração fosse direcionada, Senhor Deus, para aqueles que estão sem força na caminhada, que estão caminhando sem força. E na sexta-feira da vigília nós trouxemos aqui um exemplo daqueles carvões que às vezes estão precisando de um assopro ou de um vento soprando sobre eles, para que as brasas mais uma vez se tornem vivas, e que sopre o Teu Espírito Santo neste lugar, sobre o Teu povo, Senhor Deus, e brasas vivas, Senhor Deus, sejam levantadas aqui, Senhor Deus, brasas vivas, Senhor Deus, com o Teu poder, com a Tua graça. Aviva a Tua igreja, aviva a Tua igreja, Senhor Deus, neste lugar. É no Teu nome, Jesus, que nós oramos, e agradecidos somos para todos sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor.